Na próxima inspira, vamos trazer os nossos braços aqui, olha, ao redor do corpo, as palmas para cima, inspira profundo. Junta a palma das mãos lá em cima, exala e traz aqui no coração. Estamos mais presentes, estamos aqui, estamos agora, estamos conectadas com o nosso corpo, estamos conectadas umas com as outras. Então, quero dar início aqui a essa live. Preparei aqui o meu script, né? Como sempre, gosto de organizar as minhas falas para poder ter coerência, poder ter um bom encadeamento. E agora que vocês estão super conectadas com o corpo de vocês, com as emoções de vocês, com os pensamentos, com a pelve, com a vulva, com a garganta, né, que tem a ver com a nossa comunicação. Agora a gente pode cair dentro aqui e essa comunicação fluir, né, de mim para vocês, de vocês para mim. Em breve, com a Pri aqui também trazendo os comentários. Quem quiser compartilhar como é que foi essa experiência da meditação, se já tinha feito alguma vez, foi bem rapidinho, né, porque aqui o propósito é mais uma aula oral, né, expositiva, mas a prática, né, não dá pra gente ficar sem a prática. Então hoje nós vamos falar sobre as 4 chaves do Tantra e da educação sexual somática. Quando a gente está falando de chaves, a gente está falando de abertura, né? 4 chaves são 4 formas da gente se abrir para o mundo, para a vida e abrir o nosso corpo também para estar num novo patamar, num patamar mais elevado, mais fluido, mais livre, mais intenso de contato com a nosso interior, né? Com a nossa energia e com o nosso corpo. Eu queria dizer que esse curso está ficando lindo demais. Essa é a segunda aula, né? A gente está com um grupo maravilhoso. Oi, Fê. A gente está com um grupo maravilhoso de mulheres que se inscreveram. Foram cerca de 200 mulheres inscritas para esse curso. E eu fico muito feliz, assim, de ver esse movimento aqui, né? De ver esse movimento de mulheres inscritas, porque é extremamente poderoso esse movimento que a gente está fazendo de conexão mais profunda com o nosso corpo. Esse é não só por ser o meu trabalho, mas por perceber e compreender o impacto social que isso tem. Né? O quantos debates, né? O quantas transformações, o quanto as relações também estão mudando a partir dessa descoberta, né? Desse conhecimento que a gente está fazendo aqui em círculo, né? Em conjunto, porque nada é unilateral. Eu aprendo com outros, né? Eu aprendo com o meu próprio corpo, primeiramente, eu aprendo com outros, eu estudo, vocês também aprendem de diversas fontes e a gente vai dialogando aqui, chegando a novos patamares. Nina, seja bem-vinda também. E eu queria começar então com uma poesia que eu até fiz um videozinho, publiquei hoje à tarde, sobre respiração. Esse livro aqui chama-se Água Viva, da Clarice Lispector. E, cara, eu leio esse livro aqui, eu tô especialmente lendo ele na quarentena, e eu falei, nossa, dá pra fazer um curso só sobre Água Viva, né, de Clarice Lispector e sexualidade. Dá pra trazer vários elementos da educação sexual somática aqui, na perspectiva da Clarice Lispector. Uma mulher muito à frente do seu tempo, uma mulher muito conectada e que soube colocar na palavra, na poesia, uma gota do oceano do que ela vivia, do que ela sentia. Então essa frase que ela traz é a seguinte: tenho um pouco de medo. Medo ainda de me entregar, pois o próximo instante é o desconhecido. O próximo instante é feito por mim ou se faz sozinho? Fazemos-lo juntos com a respiração e com uma desenvoltura de toureiro na arena. Quero apossar-me do da coisa. Oi, Roger, que bom ter homens aqui também, Letícia. Quero possuir os átomos do tempo e quero capturar o presente, que pela sua própria natureza me é interdito. O presente me foge, a atualidade me escapa. A atualidade sou eu, sempre no já. Só no ato do amor, pela límpida abstração de estrela do que se sente, capte-se a incógnita do instante. Eu quero captar o meu Só no tempo há espaço para mim. Eu, corpo a corpo, comigo mesma. Então, assim, essas palavras começam a vibrar aqui em mim, reverberar, acredito que em vocês também. Tô vendo comentários interessantes. Como eu disse no primeiro vídeo, na primeira live,
Não vou poder ficar olhando aqui diretamente, Dani, bem-vinda, porque senão eu vou perder aqui um pouco o fio da meada, mas a Priscila Marques, Priscila Campos está aqui presente e ela está captando cada comentáriozinho de vocês. Podem escrever, porque a Priscila está captando e no final, né, quando faltar 20 minutos aqui, 19h19, gente, olha que lindo, adoro esses horários assim combinados, dizem que são portais abertos, né? A Priscila vai captar então e vai mandar para mim no final, a gente vai conversar sobre eles. Podem comentar. A Edmara tá aqui falando, eu quero captar o meu com E maiúsculo, né? Então eu quero começar essa aula aqui com o meu script aberto já, mas quero começar com essa poesia, porque a poesia ela traz sentidos que às vezes a palavra seca, como ela mesma fala, não conseguem transpassar, né? Por mais que a gente está aqui molhando a palavra, né, com uma aguinha, com um chazinho de hibisco, a poesia ela traz esse molho, né, do profundo. E ela fala isso, né? Parece que o presente me é interdito. Como se a gente estivesse o tempo todo em busca de si, em busca do presente, e esse presente sempre fugindo, porque o de agora já é o futuro e já é o passado. Como estar presente nesse presente? E logo de cara ela já dá a chave, que é a primeira chave, inclusive, do Tantra e da educação sexual somática, que é: fazemos um instante juntos com a respiração. E ela começa essa frase, né, a poesia que eu trouxe, vários fragmentos, ela começa dizendo: tenho um pouco de medo, medo ainda de me entregar, pois o próximo instante é o desconhecido. Então, sobre isso que ela fala do medo, um dos principais bloqueios que a gente tem na nossa vida, e um dos principais bloqueios que existem no ser humano, e que a gente pode até pensar esse bloqueio, o medo, como um artifício também de dominação, né, política, onde você consegue controlar os corpos, isso é biopolítica, né, controlar as pessoas, limitar as potências das pessoas, é com medo. Então, se você coloca medo numa criança, por exemplo, eu sempre vou trazer aqui o exemplo da criança, porque, como eu digo, quando eu tô falando criança, eu não tô falando do meu filho, não tô falando da criança que tá ali brincando, eu tô falando da nossa história. Criança somos nós, há pouquinho tempo atrás. Se é que também não somos nós hoje, né? Agora, vibrando nessa energia. Mas enquanto faixa etária, é nós há pouquinho tempo, né? Há 28 anos eu estava nascendo. Então, assim, faz muito pouco tempo que eu era criança. E vocês também, faz muito pouco tempo que vocês eram crianças. E quando a gente é criança, é muito fácil colocar-se medo na gente. Isso acontece de diversas formas. Algumas intencionais, outras não intencionais. Dentro dessas não intencionais, existem aquelas que reproduzem medos, né, políticas de medo e controle que foram intencionais um dia e que às vezes os nossos pais colocam pra gente na forma da nossa educação sem sequer ter consciência, né? Então, por isso é importante aqui, dialogando aqui com mães e pais aqui engajados que estão nessa conversa, nesse estudo, como é que é importante a gente estudar a educação que a gente dá para os nossos filhos e também que a gente participe da criação de outras crianças. Porque quando o medo foi colocado na gente de forma tão incisiva na nossa infância, esse medo não ficou só lá. Esse medo, muitas vezes, a gente traz ele no dia a dia. E um dos medos que existe muito grande é o medo de se conectar com o próprio corpo. Né? A maioria das famílias não tem uma lida boa com a sexualidade. Como eu falei, porque primeiramente a sociedade e a nossa cultura, onde está inserida a nossa família, não tem uma relação boa com a sexualidade, né? Conversando aqui com a Priscila, a gente chegou numa palavra chamada orgasmofobia. Minto. Conversando com a Laura Canabrava, a gente vai dar uma live amanhã, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. A gente falou de uma palavra chamada orgasmofobia. Então parece que existe um medo, né, da nossa sociedade de lidar com o orgasmo, de lidar com o corpo, de lidar com as potências do corpo, de lidar com a sexualidade. E esse medo que estava lá, né, na mente, no corpo dos nossos pais, acabou passando pra gente na forma da educação sexual que eles nos deram. Inclusive a ausência de educação sexual também é uma educação, né? Porque quando a gente não tem acesso a uma informação e aquela realidade pulsa no nosso corpo, né, como é o caso da sexualidade, a gente percebe esse abismo e percebe que existe uma omissão ali, né, existe um segredo. E por que aquele segredo não é revelado? Né? Por que aquele segredo não é dito? Porque deve ser alguma coisa estranha, alguma coisa obscura, alguma coisa da qual você deve ter medo. O medo, como ela fala, é o medo do desconhecido. Então, muitas mulheres têm, coloquei semana passada o dado
do Prosex, o laboratório da USP sobre sexualidade, que diz que a maioria das mulheres brasileiras que foram entrevistadas, mais de 50%, disseram não conseguir experienciar o orgasmo, não conseguir chegar no orgasmo, né? Tudo isso. Porque muitas mulheres têm medo de chegar nesse lugar, porque foram atemorizadas, foram inibidas desde a sua infância nesse contato com essas sensações, com essas pulsações do corpo. E esse medo fica lá, fica enquanto bloqueio. Quando a gente vai pensar a biopsicologia do Tantra, que também é muito próxima à biopsicologia do Yoga, né, que são os chakras, os 7 chakras principais, quando a gente pensa no primeiro chakra, que é o chakra da pelve, da base, do períneo, que também está ligado aos pés, né, às pernas, esse é o chakra da confiança. Ele é o chakra do enraizamento, né? Quando a gente está enraizada, a gente está firme, a gente está segura, a gente está caminhando com segurança na terra onde a gente pisa, a gente confia nessa terra e está livre para correr. E quando a gente percebe alguma ameaça, a gente, segura o passo, né? A gente trava. A gente se encolhe um pouquinho, como diz o próprio ditado, quem tem cu tem medo. Então o medo está muito conectado a essa região, períneo, anal, pernas, somaticamente falando, né, a nível de experiência corporal, neuromuscular, etc., essa emoção do medo vai estar muito ligada a essa região corporal, neuromuscular mesmo, períneo, pernas, etc. Você pode perceber que quando você tem uma experiência de medo, você sente um tremor nas pernas, você sente uma instabilidade nas pernas. Existem estudos, relatos de mulheres que sofreram violência sexual, que elas relatam ter dificuldade de equilíbrio. Então elas têm dificuldade de se equilibrar porque tem um tremor constante nas pernas, de tanto medo que ficou somatizado ali a partir daquela experiência aterrorizante. Então, em níveis, escalas diversas, né, cada uma com a sua experiência, todas nós nos defrontamos com o medo, inclusive o medo do estupro, inclusive o medo da violência, que é uma ameaça constante na nossa sociedade para todos, especialmente para a mulher, pela cultura do machismo, né, pela cultura do estupro e da violência de gênero. Então, dificilmente a gente vai caminhar sem esse medo. E é por isso que é tão importante a gente trabalhar ferramentas que possam trazer uma liberação desse trauma, que possam trazer um desbloqueio, né, e um liberar dessa contração involuntária que o nosso corpo criou nessa defesa da ameaça que instaurou o medo na gente. E aí a Clarice Lispector é muito assertiva, porque ela fala, fazemo-lo junto com a respiração. Então, o que será que ela quer dizer com isso, né? Será que a respiração, de fato, é uma ferramenta de liberação do medo? E aí eu vou entrar aqui na parte teórica do nosso curso. Tem uma frase da Paula Fernanda, minha professora, que é a seguinte: a vida segue o seu padrão respiratório. Pá! Né? Já de cara, assim, é uma frase muito impactante. A vida segue o seu padrão respiratório. Como é que você respira? Quando você está no seu dia a dia, quando você está fazendo uma tarefa, quando você está falando, quando você está cantando, quando você está meditando, quando você está se preparando para dormir, quando você está se tocando, quando você vai se masturbar, quando você está fazendo sexo com alguém, quando você está no orgasmo, quando você está excitada, ou excitado, né, independente de quem está assistindo, como que você respira nesses vários momentos da sua vida? Já parou para prestar atenção nisso? Esse é um exercício muito maravilhoso, porque você vai percebendo o seu padrão respiratório, que diz respeito ao seu padrão emocional, e ao padrão que você coloca na sua vida naquelas situações específicas como um todo. E aí eu queria trazer o exemplo do bebê. Quando você olha um bebê respirando, é a coisa mais linda do mundo. O bebê respirando, ele parece uma bexiga de ar, né? Você enche a bexiga, aí esvazia. Aquela sanfoninha. O bebê respirando, ele parece essa bexiga, porque ele respira com o corpo inteiro. Ele respira desde lá de baixo ventre até o pulmão, né? Ele infla, encolhe. Isso é muito lindo. Por quê? Ele está respirando de uma maneira completa, de uma maneira íntegra, de uma maneira integral. E todos nós nascemos e aprendemos a respirar naturalmente dessa forma. Porque a respiração, ela principalmente é uma função do nosso sistema nervoso autônomo. Então, a princípio, a criança nasce, ela não pensa em respiração, né? Ela não...
eu preciso respirar, né, respiração completa. Ela simplesmente ela é essa própria respiração natural. E bom seria se a gente não precisasse nunca se debruçar sobre isso, porém a realidade é outra. A realidade é que, durante o nosso desenvolvimento da nossa vida, a gente foi sofrendo uma série de repressões inclusive que dizem respeito à nossa sexualidade, às nossas emoções, ao nosso corpo, que acabou reprimindo e acabou encurtando a nossa respiração. Então, às vezes a gente percebe que a gente está numa respiração muito ansiosa, né? Uma respiração curta é uma respiração que chega aqui no pulmão e pronto. Ela enche o peito e sai, né? É daqui, do pulmão para a boca, da boca para o pulmão. Ela não chega num lugar mais profundo, num lugar mais interior, num lugar mais inferior. E a gente perde uma gama de possibilidades, até mesmo terapêuticas, autoterapêuticas, né? Naturais do nosso corpo, somente por conta desses bloqueios que são psicossomáticos. E aí eu queria mostrar aqui, vou colocar aqui o vídeo um pouco para baixo, né? Não sei se vai estar dando para ver direitinho, acho que sim. A diferença de quando a gente respira aqui no pulmão, vocês podem fazer esse teste comigo agora, a diferença de quando a gente respira aqui no pulmão e a diferença de quando a gente traz a nossa respiração aqui para o nosso baixo ventre. Quer ver? Vamos fazer essa respiração. Respirem normalmente, inspirem profundo, com uma mão embaixo aqui, no baixo ventre, né? As mulheres na altura do útero, homens na altura da bexiga. Inspirem profundo. E solta. Só respira natural, como você faz o tempo todo. E sente as suas mãos se movendo. E aí, quero que você responda, se possível, aqui nos comentários, ou simplesmente perceba qual mão sua se movimentou primeiro, qual mão foi projetada para frente primeiro. Para a maioria de nós, antes de aprender uma prática de respiração completa, é essa mão aqui, ó, a mão que está no coração, porque a gente respira aqui e solta. Muitas vezes cheia de tensões, né? Aqui, trapézio, pescoço, nuca, né? Que vem do dia a dia, que vem dos estresses, né? Que estão corporalizados também. E nosso pulmão cresce, nosso pulmão esvazia. E já é muita coisa também essa respiração, né? Já é muito grande, mas a gente está perdendo uma possibilidade gigante de respirar com o nosso corpo inteiro, de ampliar a nossa capacidade respiratória, que significa ampliar a nossa capacidade energética e a nossa capacidade também orgástica, dentro do tema que a gente está aqui, né, desse curso Potência Orgástica. Porque quando a gente respira aqui embaixo, e agora eu vou convidar vocês a trazer intencionalmente, a hora agora de colocar a intenção, de trazer essa respiração aqui para o baixo ventre, vamos fazer isso. Respirar como se você tivesse um cano. Imagina que você tem um duto e que você empurra o ar diretamente para essa base aqui, né, para essa região pélvica, para o seu baixo ventre. Você vai respirar aqui e vai permitir que o ar infle de baixo para cima e depois vai ampliar o peito também. Igual quando a gente enche uma bexiga. Nesse momento eu acho que eu não tenho uma bexiga aqui, mas depois eu posso fazer esse exemplo, que eu uso muito nos meus cursos presenciais, enchendo a bexiga. Aí a gente vê que enche primeiro a bundinha da bola e depois vai enchendo a parte de cima. Igualzinha, gente. Então, vamos colocar uma mão aqui no baixo ventre, uma mão no coração e trazer uma respiração desde baixo até em cima. Leva lá para baixo a respiração. Observe aqui minha mão esquerda agora. Observaram? A minha mão esquerda, ela foi para frente primeiro e a minha mão do ventre foi para frente primeiro e depois a minha mão que estava no coração também foi para frente porque eu inflei primeiro o baixo ventre e depois o coração. Então, o que está acontecendo quando eu estou fazendo isso? Esse ar que está enchendo, né, está fazendo crescer o nosso corpo, ele está permitindo que os nossos músculos ligados ao assoalho pélvico e ligados aos genitais sejam massageados.
A respiração é uma automassagem interna que a gente tem, muito utilizada no yoga também, né? No tantra e no yoga, para massagear e vitalizar esses órgãos que a gente tem aqui nessa região torácica, gastrointestinal, né? Coração. Todos esses órgãos estão sendo massageados quando a gente faz uma respiração, principalmente uma respiração vigorosa. Mas toda respiração em algum nível também vai ter esse efeito terapêutico, vital, né? Vitalizador. Quando a gente traz essa respiração aqui para o baixo ventre, inspira e consegue empurrar a pelve para baixo com essa respiração por conta do diafragma, né? Que se amplia e empurra. Então a gente está tendo uma massagem vulvovaginal em toda a ioni, né? Como eu falei na outra aula, que inclui ovário, que inclui útero. Então, quando vocês começam a respirar dessa forma inteira, completa, que vai desde a vulva até o coração e a garganta, então vocês conseguem trabalhar o corpo inteiro de vocês. E ali a respiração vai massageando. A massagem em si, por ela trazer esse movimento de pressão, contração e relaxamento, ela é uma ferramenta absolutamente terapêutica. Porque ela consegue liberar tensões, ela consegue dissolver memórias que podem estar ligadas a estresses, estar ligadas a traumas, e ela também vai potencializar a irrigação sanguínea e, portanto, o estímulo do próprio funcionamento orgânico natural relativo a cada órgão. Então, quem tiver com problema de ovário, de hormônio, de não sensibilidade na vagina, de não lubrificação, qualquer déficit de função que houver nessa região pélvica pode ser auxiliado no seu processo de desenvolvimento, de homeostase, também a partir da respiração. A respiração mudou a minha vida. Eu lembro que eu sentia uma trava. Alguém colocou num comentário que sentia uma trava na garganta, a garganta apertada. E quando a gente respira desde a pelve até a garganta, relaxando, a gente sente que esses canais que estão unidos no nosso corpo, eles também se abrem, também relaxam. Eu sentia muito uma época, foi na época logo antes de eu buscar essas ferramentas terapêuticas, eu sentia uma certa trava, que parecia que estava na minha garganta, parecia que estava na minha vagina. No colo do útero, assim, eu sentia bem ali pela região do colo do útero. E muitas mulheres relatam sentir isso. Muitas mulheres relatam sentir como se fosse uma trava mesmo, uma coisa assim, fechando e travando. E só da gente fazer esse exercício de respiração, isso vai abrir o nosso corpo, isso vai abrir a nossa sexualidade, isso vai abrir a nossa vida, que uma coisa está completamente ligada à outra. Respire, já comecem a respirar assim nessa live, né? A Clara tá aqui falando. É muito bom respirar assim, é libertador, é curativo. Então, essa primeira parte da respiração, ela tá falando sobre isso, sobre a gente dissolver padrões de respiração que estão ligadas à ansiedade, para quem sofre de ansiedade, para quem sofre de... Tem uma série de estudos, inclusive, científicos que atestam o poder terapêutico da respiração nas práticas de respiração, nas práticas de yoga, né, que são muito populares. Vai ajudar a dissolver essa ansiedade, vai ajudar a criar mais espaço no seu corpo, mais espaço na sua mente, maior oxigenação do seu cérebro, um efeito absolutamente transformador. E aí eu convido você a levar isso para as suas experiências sexuais. Como que você respira quando você está no sexo? Quando você está se masturbando? Quando você está no orgasmo? Muitas pessoas tendem a encurtar a respiração, às vezes por medo de entrar em contato com essa potência. Esse medo que, como eu falei, veio lá da infância. Né? Quando a criança percebe a repressão sexual da família e ela pensa, tudo que eu quero é ser amada pela minha família, até inconscientemente, né? Tudo que eu quero é ser aceita e ser cuidada. Aliás, isso é vital. Então ela começa a introduzir mecanismos inconscientes de autorrepressão para poder não desagradar a sua família. Naturalmente, ela começa a restringir a sua respiração para não ter contato com seus genitais, para que eles não aflorem experiências, sensações que podem ser perigosas para uma boa relação familiar. Então, isso aconteceu com a maioria de nós. Quando a gente começa a respirar assim no dia a dia, nas nossas experiências sexuais, nas nossas experiências de exercício físico, de movimento, a gente percebe que muita coisa vai mudando. Então, assim, de cara, já quero entregar essa chave para vocês. E façam. Daqui para frente a vida de vocês vai mudar só de incorporar esse exercício prático de respiração, que é essa que vem de baixo. E aí no curso vou colocar algumas especificações maiores, que é sobre respirar com a boca,
que é observar a pelve e observar a garganta, relaxando e criando espaço nas duas, mas também está aí como elementos para você já colocarem na prática, né? Observar o seu corpo respirando. Especial atenção à pelve, à vagina e à garganta. E então, respirando aqui. Quero entrar no tópico 2, deixa eu ver aqui que horas são, que é o tópico do movimento. Já entendendo que esses aspectos, né, esses tópicos, eles estão totalmente interligados. A respiração é um movimento natural. E agora eu quero especificamente falar sobre o movimento. E aí eu trouxe aqui garganta aberta, vagina aberta. Tem um texto na página Vulva Livre Alma Liberta sobre isso, especialmente falando sobre o parto. Mas quando a gente fala de parto, a gente está falando de sexualidade da mulher, né? Então tá tudo envolvido. Então o segundo tópico que eu quero trazer aqui é o movimento. E eu trouxe aqui uma frase do Milton Nascimento. Tudo que move é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. Tudo que move é sagrado. Eu adoro essa frase do Milton Nascimento. Tudo que move é vivo, tudo que é vivo se move. E tudo que está estático está morrendo ou já está morto. Essa frase aqui do Milton Nascimento, eu gosto muito de trabalhar com a poesia, né, com a música, com a arte, porque ela fala muita coisa em pouca palavra. Tudo que é vivo pulsa. Se a gente pensar no planeta Terra, se a gente pensar no sistema solar, no universo, está em movimento, está sempre em movimento. Está sempre também em contração e descontração. Se a gente pensar no nosso corpo vivo, né, o nosso coração aqui batendo, bombeando sangue, se a gente pensar no nosso intestino, os movimentos peristálticos, que são os movimentos... Beto Guedes, pode ser, pode ser. Eu botei aqui porque acho que está gravado na minha mente com a voz dele. Tudo que está no nosso corpo vivo, né, até mesmo o nosso útero e a nossa vagina estão se movimentando, percebamos nós ou não. Então, por exemplo, numa experiência orgástica, existem contrações e relaxamentos involuntários que acontecem na vagina e no colo do útero. Quando a gente está menstruando, o nosso útero também está em contração e relaxamento para soltar ali aquele endométrio, né, e acontecer a menstruação devidamente falando. No trabalho de parto, as contrações, né? Então, em todo momento da nossa vida, da criação, né, da geração, a pulsação e movimento vão estar acontecendo. Porém, como eu falei na parte da respiração, existe uma repressão muito grande também ao movimento livre, né? A dança livre. Você vê a criança brincando, você observa na rua a criança brincando, as crianças estão no jogo de queimada e elas estão dançando, e estão rodopiando, e estão para cima, e estão para baixo, o tempo todo se movimentando, né? A gente fala, nossa, essa criança não para. Mas que bom que essa criança não para, porque todos nós deveríamos também estar permitindo que os movimentos acontecessem no nosso corpo, porque eles expressam as emoções. A palavra emoção significa mover-se em direção a algo. Então, se a gente está viva, né, e a característica da vida é a emocional, agora aconteceu aqui uma discussão sobre a autoria da letra. Depois a gente pode dar bater o martelo aí. Vou entrar no ponto do climatério também. Então, quando a gente está se emocionando, está sentindo a vida, né? A emoção está presente o tempo todo. Quando a gente está sentindo a vida, a gente está se movendo na direção de algo. Se movendo de fato. E aí a gente vê corpos muito travados na nossa sociedade, né? Muita gente vem para mim e fala, nossa, eu sinto meu corpo muito travado, eu preciso fazer alongamento, preciso fazer yoga, eu preciso fazer massagem, eu preciso dançar. E aí eu queria trazer esse elemento assim que está muito característico da nossa cultura, né, brasileira, que é a dança. Não só da nossa cultura, né? Você vê ao redor de todas as culturas do mundo, as culturas tradicionais, você vê a dança como uma prática de ritual, como uma prática de libertação, uma prática de conexão. E aqui no Brasil, especificamente, a gente tem o funk, né, que vem de uma cultura afro. Então a gente tem muito forte esse movimento pélvico, né, o movimento da pelve, que envolve a ioni, como que isso libera, de fato, a nossa energia sexual. A nossa energia vital. Porque o movimento, normalmente, ele sempre parte de baixo para cima. O movimento autêntico, ele normalmente parte ali do nosso assoalho pélvico, dos nossos pés, e vem para cá. Né? Esse movimento aqui é o movimento do caminhar, por exemplo, é o movimento do correr. Né? Esse movimento que sempre vai envolver os nossos órgãos sexuais. Quando a gente está se movimentando, eu vou trazer um exercício de movimento que é de liberação de traumas. A gente está se movimentando, a gente está liberando traumas.
Teve um pesquisador que foi aluno de Wilhelm Reich, que é o Alexander Lowen, né, muito conhecido também no campo das terapias corporais. Ele observa os animais e ele percebe que os animais estão em constantes experiências de trauma. Né? Estão correndo de um caçador, estão em circunstância de perigo, então eles estão em constante trauma. Mas o que acontece é que esses animais não parecem trazer neuroses, né, psíquicas para a sua vida, né? Eles continuam a vida normalmente. Acontece que esses animais, quando eles acabam de sair de uma experiência de fuga, de trauma, eles se saculejam. Eles se sacodem todo e nesse saculejar, eles liberam diversas tensões musculares relacionadas a esse estresse, relacionadas a esse trauma. E essa pesquisa ele colocou na experiência somática. Foi nessa pesquisa que ele fez, sobre a experiência somática. Então, quando a gente está movimentando o nosso corpo, quando a gente está saculejando, tem um exercício que eu passo referente especificamente a isso, a gente está liberando tensões e dissolvendo memórias relacionadas ao trauma. Por isso, o movimento é vital para qualquer processo terapêutico. E aí, além de dissolver traumas, né, e de recuperar de experiências de estresse somatizadas, o movimento ele eleva a nossa frequência vibratória. Então, quando a gente sente que a gente está, né, meio para baixo, que a gente está meio parada, que a gente está numa frequência baixa, né, que também é uma frequência corporal e psicológica, a gente pode pensar nesse aspecto, sobre movimento. O movimento eleva a frequência. Né? Então, aquela frequência que está ali baixa, né, que está levando a gente para baixo, que a gente não está conseguindo se mover na nossa vida, fazer um exercício de movimento, isso é profundamente transformador. Então, eu vou passar para quem está fazendo o curso. Talvez eu possa colocar também aqui, ou colocar no YouTube, um exercício básico para a gente fazer todo dia quando a gente acorda, de trazer movimento intenso para o corpo, despertar esse corpo, acordar esse corpo, já de cara levantar a frequência vibratória e de noite antes de dormir. Porque você passou um monte de estresses conscientes ou inconscientes do seu dia, que quando você vai dormir, aqueles estresses, aqueles traumas estão ali, em formas de contrações musculares, né, de tensões neuromusculares. E quando você faz esse exercício de movimento intenso, né, são chamadas meditações ativas também, de vibração do corpo, né, que você pode estar pulando, você pode fechar o olho assim para facilitar aqui, para você já poder fazer a partir de hoje, colocar uma música ou ficar em silêncio, fechar os olhos, colocar bem os pés no chão e se movimentar intensamente, deixar o corpo chacoalhar, saculejar, o calcanhar bater no chão também, porque essa pressão do pé contra o chão contra o pé também traz um pulso, né, muito vibratório para o nosso corpo. Isso aí já é maravilhoso. Você pode fazer isso durante 2 minutos, 3 minutos. Se quiser entrar em estados mais profundos corporais, pode fazer durante 4 minutos, experimentando um processo progressivo. Agora, de cara, já pode colocar uma música alta, já pode dançar, já pode rebolar, pode botar um funk alto na sua casa, uma música eletrônica, o que você gostar. O movimento traz vida. E quem está buscando especificamente liberar, né, uma liberação da energia sexual, da energia orgástica, tudo isso, traz um movimento também para a sua experiência sexual. Então, quando você estiver tomando banho, você pode estar se tocando, pode estar se experimentando, está se movimentando, está dançando. Quando você está se masturbando, quando você está tendo uma experiência sexual com alguém, na maioria das vezes, se você se observar, né, a maioria das pessoas, elas percebem, isso que colocaram aqui, né, como encoraçamento. O Reich fala sobre encoraçamento, né? Essa coisa que a gente se fecha aqui no nosso corpo para se proteger do outro, né? Ou para se proteger até mesmo de pulsões nossas interiores também. E aí, quando você está numa experiência sexual, muitas vezes isso aflora, no sentido de contração. Então, muita gente fala assim, eu não consigo me mover, eu fico parada, né, no sexo, tá ali igual um poste. E aí está perdendo a possibilidade de permitir que a energia flua no seu corpo. Porque se está estático, a energia não está fluindo. E quando você está se movimentando, de qualquer maneira que seja, qualquer movimento que você sinta vindo do seu corpo, permitir esse movimento que já vem do seu corpo, você está permitindo essa energia circular. E quando a energia circula, a energia também cresce. Porque se ela está estagnada, né, ela está em processo de estase, né? Reich chama de estase, ela está ali presa, ela não pode crescer porque ela está presa. E quando você está em processo de êxtase, o êxtase significa a ex-estase, que, né, você está em processo de liberação dessa energia, então a energia circula no seu corpo e a energia cresce.
E aí muita coisa acontece. Então você pode permitir que o movimento venha de uma forma orgânica, de uma forma natural, isso é o mais legal, é o mais ideal, mas também pode acontecer de você não tá sentindo, eu não estou sentindo essa pulsação, esse movimento vindo do meu corpo, eu não estou sentindo mais. E aí você pode trazer esse movimento de uma maneira intencional. Assim como a respiração, como eu falei, é também um mecanismo do nosso sistema nervoso autônomo, né? É algo natural e primariamente não intencionado. Você pode trazer também a respiração como uma intenção e como um exercício. Assim como você pode trazer o movimento como um exercício. E aí dentro desse movimento também entra um movimento muito lindo, né? Muito maravilhoso, que é o pompoarismo. O pompoarismo, ele é um movimento da musculatura pélvica e vulvovaginal. E aí eu digo pélvica porque o pompoarismo ele também tá para homens, né? E tá para pessoas que não são pessoas com vulva e com vagina, né? Pessoas que têm outro corpo e também podem fazer o pompoarismo. O pompoarismo tem a ver com o trabalhar da musculatura pélvica, no nosso caso, né? Mulheres com vulva, vulvovaginal, para poder o quê? Fortalecer aquela musculatura, tonificar, criar consciência, aumentar a irrigação sanguínea, aumentar a sensibilidade, aumentar a lubrificação. Então, para mulheres que estão com dificuldades diversas ou que querem potencializar, ou mulheres que estão no climatério, né, que estão percebendo uma diminuição na libido ou uma diminuição na lubrificação, o que não é necessariamente uma característica de todas as mulheres, né, no climatério, são fases também, porque tem muitas mulheres que têm mais tesão, né, que têm mais desejo, que falam, e acontece muito, eu escuto muito isso, tô na menopausa e meu desejo só aumenta. Então, trazendo essas contrações, né, esses exercícios que a gente vai falar posteriormente especificamente sobre eles, de contração, relaxamento e consciência plena, né, na sua vulva, na sua vagina, no caso das pessoas com vulva, é uma maneira de você estar movimentando especificamente a sua área genital. E aí você vai perceber que vai acontecer muito mais uma concentração de energia, uma energia que vai se concentrar, que vai crescer e que vai fluir para o seu corpo inteiro. Como a gente fala, genitais é a gênese, não para ali. Tudo que começa nos genitais é gerado para o corpo inteiro. Na verdade, é gerado para o universo, né? Uma energia que a gente gera e que transcende para o nosso próprio corpo. Então, isso sobre o movimento. Yoga também é uma prática de movimento muito linda, né? Que está se popularizando e que bom por isso. Então, vou convidar vocês a gente trazer uma respiração aqui para a gente ir para o tópico 3. Respiração profunda com movimento. E vamos pro tópico 3. Estou vendo que os comentários estão muito interessantes, né? Pompoarismo, experiência de cada uma. Priscila daqui a pouquinho já vai trocar comigo sobre esses comentários. E aqui eu vou para a terceira chave, que é a chave mais linda, que ela vem da contribuição do Sexological Bodywork, né? Que a gente chama aqui no Brasil de educação sexual somática, que é o foco nas sensações. Foco nas sensações. Especificamente falando, aqui no nosso caso, foco no prazer. E aqui eu queria trazer um estudo, que eu não citei na outra aula, que é sobre a neurosensibilidade, né? Essa tensão neurosensorial. Foi feita uma pesquisa com mulheres e homens. Mulheres e homens foram colocados numa clínica, né, de pesquisa, numa experiência que fosse estimulante, que fosse erógena, que fosse orgástica. E aí, quando saíram dessa experiência, e também diversos aparelhos que captavam eletricidade e movimentos musculares foram colocados tanto na mulher como nos homens, né, especificamente nas regiões genitais. E aí, quando eles saíram dessa experiência, houve uma pergunta para ambos, como parte da pesquisa. Você sentiu que você chegou no orgasmo, que você teve uma experiência orgástica? E aí, a maioria dos homens disseram que sim. E a maioria das mulheres disseram que não. E aí, quando eles foram observar os dados relativos à experiência corporal em si, né, à resposta fisiológica das mulheres, perceberam que a maioria das mulheres tinham tido respostas fisiológicas consideradas características do orgasmo, como contração e descontração involuntária da vagina,
do útero, aumento da pressão sanguínea, aumento da frequência, né, do calor, da temperatura, diversos entumecimento vaginal, diversas características do orgasmo que foi observada no corpo delas, mas muitas mulheres falaram que não tinham sentido, não tinham experienciado orgasmo. Então, o que a gente pode concluir daí? Essa pesquisa está relatada num livro chamado Vagina, uma Biografia, da Noemi Wolf, um livro maravilhoso que eu super indico. E aí, o que a gente pode entender dessa pesquisa? Que muitas mulheres têm uma estrutura física, como eu falei na última aula, hiperdotada de capacidade orgástica, de capacidade sensorial, mas muitas vezes essa capacidade sensorial está tendo uma cisão, está tendo um caminho que está cortado em relação à consciência, em relação ao cérebro. Então, às vezes está acontecendo aqui embaixo, mas o cérebro não está processando. Por quê? Porque houve uma desconexão neurosensorial, uma desconexão mental, da percepção mental com essa experiência sensorial. Pelas repressões, pela culpa, pelo medo, pelas distrações, né, que foram colocadas pra gente, ou que a gente acaba sendo desenvolvendo por conta da nossa cultura, da gente estar fora do corpo e não estar presente no corpo. Então, quando a gente está respirando, quando a gente está em movimento e quando a gente está focando nas sensações, a gente está conseguindo reconectar, fazer essa reconexão neurosensorial. E aí, quando a gente está se tocando também, com atenção plena, eu queria colocar aqui o autotoque especialmente, né? A gente usa muito esse ensinamento antes da massagem vulvovaginal, porque a gente está recebendo um toque, está ali presente, mas você pode fazer isso se tocando, por exemplo. O que eu sinto quando eu toco o meu lábio externo? O que eu sinto quando eu toco o meu lábio interno? O que eu sinto quando eu toco o meu clitóris dessa forma, dessa outra forma? O que eu sinto ali na entrada da vagina, na região da uretra, no períneo, na região anal, no púbis, na pele como um todo? O que eu sinto quando eu me toco? Quando eu começo a colocar minha mente nas minhas sensações, esse prazer se amplia. Tem um ditado de tradição una, né, que é a havaiana, chamado Máquia, um conceito, um princípio, que diz o seguinte: a energia flui para onde você põe a atenção. Então, se você coloca a sua atenção plena, aprende a meditar nesse corpo, através dessas outras chaves também, você consegue ampliar essa energia, essa percepção e esse prazer também. E aí a última chave que eu quero colocar aqui, junto com a respiração, o movimento e o foco nas sensações, que é esse estar presente no corpo, eu quero colocar a quarta chave do Tantra e da educação sexual somática, que é a vocalização. A vocalização especificamente vai ter uma live amanhã, quero já convidar vocês para essa live que vai acontecer amanhã, aqui na página da Vulva, vou fazer em parceria com a Laura Canabrava. Eu e a Laura Canabrava, a gente tem um trabalho em parceria chamado Canto do Útero. E a gente tem esse trabalho que é um trabalho lindo, que traz uma conexão do nosso corpo físico, né? É palpável, com o nosso corpo vocal. São duas coisas que estão completamente interligadas. E eu quero convidar vocês, vai ser amanhã, 9 horas, aqui na página da Vulva, a gente vai aprofundar nesse tema. Mas de cara já eu quero trazer aqui para vocês uma notícia muito maravilhosa da ciência, que é uma descoberta recente da neurociência, que revela para a gente que a gente tem um nervo que vem desde o nosso tronco aqui, né, encefálico, que desce pelo nosso tórax, pelo nosso sistema gastrointestinal e vai até o nosso colo do útero. O nome desse nervo é nervo vago. Vale a pena você pesquisar sobre ele. A gente pode entender que ele vem do cérebro para baixo ou que ele vem de baixo para cima também. Então ele é um nervo que conecta desde a nossa vagina, porque o útero e a vagina são uma coisa só, não tem separação, e ele sobe por todos os nossos órgãos, estão conectados com a nossa também face, com as nossas expressões faciais e com o nosso cérebro. E aqui ele é muito forte também aqui na nossa garganta. Então, quando a gente fala, quando a gente canta, quando a gente está fazendo mantra, quando a gente se expressa vocalmente, né? Quando a gente traz esse... a gente está vibrando todo o nosso corpo. E está vibrando também a nossa vulva e a nossa vagina. Se a gente for ver a estrutura fisiológica, amanhã a gente vai trazer uma imagem sobre isso, a nossa vagina e a nossa garganta têm uma estrutura muito parecida. Elas estão inteiramente ligadas. A teoria polivagal. E quando a gente vibra
a voz, a gente também está vibrando a nossa vulva e a nossa vagina. Essa vibração está acontecendo em todo o nosso corpo. Então, por isso é muito importante a gente trazer para a nossa vida, para as nossas experiências corporais, emocionais e sexuais, a liberação vocal, que pode ser natural, normalmente ela é natural, ela é espontânea, ela é uma coisa que vem orgânica na criança, né? Você vê a criança sempre fazendo muito barulho, por exemplo, né? Até você vê também nas tradições que não são tão repressoras em relação ao corpo e às emoções, você vê uma experiência vocal múltipla, muito potente o tempo todo presente. Isso foi tirada da gente, principalmente da mulher, né? Que tem a ver com esse silenciamento, essa repressão também política da mulher. E aí, quando a gente começa a trazer intencionalmente, a gente começa a resgatar essa potência de se colocar no mundo, essa potência de experimentar o corpo e essa potência de ampliar a energia sexual. Então, com essa última chave aqui, faltando 1 minuto para essa live ser encerrada, eu quero convidar vocês agora para a gente fazer uma conversa a partir dessas 4 chaves. Eu vou abrir aqui um novo vídeo e a Priscila, que já está fazendo aqui uma captação das mensagens, dos comentários de vocês, vai passar para mim e a gente pode fazer esse diálogo. Então eu vou encerrar aqui e vou chamar a Priscila. Fiquem aqui, estejam presentes, já nem sai aqui da página, mas põe para ver de novo aí quando eu abrir. Vai cair em pouquinhos minutos.